Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Vamos aqui para a nossa aula de número 8, aula que a gente vai falar sobre arquivamento. Então, só deixa eu lembrar uma coisa assim bem importante, ó, já começa prestando muita atenção. Aliás, eu não vou lembrar não, vou te perguntar, quero ver se você lembra, né? Qual é a fase, qual é o arquivo, qual é a idade na qual arquivamento é uma atividade. Ou seja, arquivamento é uma atividade de qual das três fases do ciclo vital dos documentos, né? Fase corrente, intermediária ou permanente. Qual fase dessas três faz parte do arquivamento? Fala aí para mim, te dar um segundo. Corrente, né? Olha, o arquivamento é a atividade do arquivo corrente. Se você falou permanente, saiba que você errou junto com um montão de gente. E é por isso que eu fico batendo nessa tecla. Porque eu falo isso e eu não... Quer dizer, eu sei por que você pensa que é arquivo permanente. Porque no arquivo permanente é que a gente fala que os documentos são arquivados, né? Que é o arquivamento propriamente dito. Pensa que são dois tipos diferentes de arquivamento. A gente tem o arquivamento no arquivo permanente, que estão os documentos de valor secundário, mas a gente tem o arquivamento dos documentos que pararam de tramitar, mas que ainda podem ser solicitados pela instituição para resolver assuntos administrativos, ou seja, esses documentos eles têm valor primário. Então, o arquivamento, se cair isso na tua prova, lembra direitinho, olha, presta atenção, o arquivamento faz parte do arquivo corrente, da fase corrente. Bora lá, que essa aula tem um monte de coisa para a gente estudar, o que é o arquivamento e a parte de material arquivístico, equipamentos, né, que a gente utiliza para arquivar os documentos. Vamos lá estudar então? Vamos lá. A gente começa com terminologia arquivística. Por quê? Porque senão eu vou começar para você falar assim, arquiva-se o dossiê, arquiva-se o processo. E eu quero que quando eu falar esses termozinhos, você já saiba direitinho o que eles significam. Então, para início de conversa, para início de aula, a gente vai ver algumas terminologias aqui arquivísticas, né? E a primeira delas é o dossiê. O que é o dossiê? O dossiê ele é um conjunto de documentos que vai versar sobre o mesmo assunto. Você já deve ter assistido algum filme, né, que fala assim, principalmente na parte da polícia, ó, você viu tudo a ver, né, na parte da polícia, que fala assim, é o dossiê de tal pessoa. O que é isso? É o conjunto de documentos que o assunto é a tal pessoa. Então, o dossiê, ele é um conjunto de documentos que tem um assunto específico ali. Esse assunto, ele pode ser uma ação, por exemplo, dossiê, sei lá, da Lava Jato. Um evento, uma pessoa, um lugar, um projeto. E a gente tem como conceito também que o dossiê ele é uma unidade de arquivamento. O que é uma unidade de arquivamento? Unidade de arquivamento é quando a gente tem documentos que são indivisíveis. Eu não posso dividir esse dossiê, ele é uma unidade de arquivamento. E ainda a gente tem o conceito de processo. Quando a gente fala de processo, a gente também tem o conceito de conjunto de documentos que tem um assunto em comum, o mesmo assunto. Só que aqui, esses documentos, eles foram reunidos no decorrer de um processo administrativo ou jurídico. Ele também é uma unidade de arquivamento. Então, o processo também é uma unidade de arquivamento, também é um conjunto de documentos que tem o mesmo assunto, pode ser um assunto, sei lá, uma ação administrativa, né, ou jurídica, uma decisão aí jurídica, enfim, a gente sempre ouve falar em processo, né? A maior parte das pessoas, inclusive, já foi parte aí em algum processo. Então, é um conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial que constitui também uma unidade de arquivamento. E quando a gente fala de volume, volumes são os textuais,
tá? Volume são textuais, ó, folhas encadernadas que podem ser manuscritas, datilografadas ou impressas, ou seja, documentos textuais, certo? Volume mais difícil da gente ver essa terminologia em questão de prova ou mesmo enunciado, mas dossiê, processo, é importante que a gente fique bem ligado nesse conceito. Quer ver um outro conceito muito importante e que as bancas adoram cobrar? Inclusive a banca CESP gosta muito de cobrar e ela já trocou. Eu lembro uma questão para papiloscopista em 2012 que CESP trocou o conceito de acondicionar com de armazenar. E o que é acondicionar? Acondicionar, gente, é embalar. Então, é aquela guarda do documento, assim, ó, direto no documento. Eu vou proteger esse documento com um envelope, por exemplo. Então, eu vou acondicionar, eu vou embalar esse documento com envelope, percebeu? Enquanto que o armazenar é o ato de guardar. Eu vou guardar esse documento no móvel, na estante. Então, eu tenho essa diferença de acondicionar para embalar, né? Para armazenar, aliás, acondicionar é embalar e armazenar é guardar, né? Guardar na estante, por exemplo, guardar no arquivo, né? No móvel. Isso que é o armazenar, ok? Bom, então vamos falar agora sobre o arquivamento. Primeira coisa, o arquivamento é a guarda, né, desse documento, então, no móvel. E por que a gente arquiva? Porque esse documento ele pode ser necessário para resolver assuntos administrativos. Então, o documento a gente já sabe que lá no protocolo ele vai tramitar, resolver assuntos administrativos nos setores, ele pode ser expedido. E aí, quando ele para de tramitar, o que se faz com esse documento? Ele é arquivado. Por quê? Porque se precisar, né, os antecedentes, né, se precisar retomar esse assunto administrativamente, então tem-se acesso a esse documento que está lá devidamente arquivado. Então, quando que o documento é arquivado? Quando ele para de tramitar. E não esquece, de novo, ó, vou falar mais uma vez, o arquivamento é uma atividade do arquivo corrente. E aí, que para realizar essa tarefa de arquivamento, a gente tem algumas etapas que acontecem numa ordem certinha, específica, né? Que são elas? Já vou falar aqui. A inspeção, primeiro é a inspeção, depois é a ordenação e depois vem o arquivamento, ou seja, tem que ser nessa ordem. Inspeção, ordenação, arquivamento. Mas depois do arquivamento tem mais uma etapa. O documento já está arquivado e ainda tem coisa para fazer? O quê? O controle de retirada, o empréstimo. Porque se o documento foi arquivado, é porque ele vai ser consultado. Para isso, ele precisa ser emprestado e precisa de um controle dessa retirada, um controle desse empréstimo. Porque senão, né, aí é um tal de perder documento, de pessoa que pega o documento para consultar e não devolve. Isso não pode de jeito nenhum acontecer no arquivo. Então, as etapas que a gente tem aqui no arquivo são inspeção, ordenação, arquivamento e empréstimo. E dessas etapas que a gente vai falar agora, vamos começar aqui, então, falando sobre a inspeção, mais claro, numa tela em branco. Então, o que é a inspeção? A inspeção, ela é uma verificação. E o que ela vai verificar? Ela vai verificar se esse documento possui anexos, se esse documento foi classificado direitinho, então ele vai verificar a classificação do documento. Por quê? Porque se ele não foi classificado direitinho, aqui, nesse momento, este é o momento que pode se alterar a classificação desse documento. Professor, essa classificação é aquela lá do protocolo, que tem o plano, código de classificação. Exato, é essa classificação que eu estou falando. Então, aqui na inspeção vai se verificar, essa verificação, na inspeção é uma verificação, vai se verificar se o documento possui anexos, se a classificação atribuída lá no protocolo está certinha, se não pode mudar aqui, e se esse documento é mesmo destinado ao arquivamento nesse momento, ou seja, quando que ele não é? Quando ele não parou de tramitar. Se ele parou de tramitar, ele será arquivado.
arquivado. Então é isso que fala pra gente a inspeção. Somente isso, prof, só. Você vê que fácil que é? A inspeção consiste no exame, verificação, verificar se esses documentos destinam-se realmente ao arquivamento, se possuem anexos, ó, destino ao arquivamento, se possuem anexos, e se a classificação atribuída será mantida ou alterada, ok? Então isso é a inspeção e que está aqui no esqueminha coloridinho, bonitinho para você agora, né? Que a gente rabisca, mas também traz bonitinho aqui para você. Depois disso, depois da inspeção, vem a ordenação. O que é a ordenação? A ordenação, ela é simplesmente o momento que o arquivista vai agrupar, reunir os documentos que versam sobre o mesmo assunto. E diga para mim, isso agora ficou fácil. Por que isso ficou fácil? Porque esse documento já foi classificado. Ele foi classificado lá no protocolo. Na inspeção foi verificado se essa classificação está joinha, se ela precisa ser alterada, se ela será mantida. E na ordenação fica muito fácil, porque agora é só pegar código com código, porque cada código, né, ele mostra, ele identifica que esse documento ele versa sobre determinado assunto, agrupar, né, os documentos que foram classificados sobre o mesmo assunto. Aqui na ordenação também vai se escolher o método de arquivamento, que a gente vai estudar os métodos de arquivamento lá na próxima aula, ok? Então, o objetivo da ordenação, por que se reúne os documentos classificados sobre o mesmo assunto? Porque vai agilizar o arquivamento. Lembra quando a gente falou da classificação de documentos, né? Na segunda aula lá de protocolo, que a gente falou que a classificação, ela agiliza diversas tarefas, né? Facilita as tarefas e ela agiliza a localização, o acesso ao documento e, claro, a gente falou também que ela agiliza o arquivamento. Vai minimizar a possibilidade de erros, porque aqui essa classificação foi dada no protocolo, foi revista na inspeção e aqui, gente, a ordenação foi só juntar códigozinho com códigozinho, né? Então, minimiza a possibilidade de erros, vai reunir todos os documentos referentes ao mesmo assunto, organizando-os previamente para o arquivamento. Depois a gente vai ver como que isso acontece no arquivamento. Então, após a ordenação, os documentos que foram classificados sob o mesmo código, sob o mesmo assunto, eles vão formar dossiês. O que é dossiê? Viu só a terminologia arquivística? O conjunto de documentos que versam sobre o mesmo assunto, né? Uma unidade de arquivamento. Então, esses documentos que foram classificados sobre o mesmo assunto vão formar dossiês que são acondicionados em capas apropriadas, com prendedores plásticos, e aqui com exceção do processo e do volume, que tem ali sua capa especial. Os dados referentes ao seu conteúdo, código, assunto, e se tiver nome da pessoa, órgão, firma, lugar, serão registrados na capa de forma a facilitar a identificação. E os dossiês, processos, volumes serão arquivados em pastas suspensas ou caixas, de acordo com suas dimensões. A gente vai estudar isso de dimensões e caixa na parte de preservação, ok? E o que essa operação da ordenação ela possibilita para a gente? A gente viu aqui, então, os objetivos, e esses documentos vão classificados sobre o mesmo assunto, eles formam dossiês, e isso possibilita, então, racionalizar o arquivamento, porque a gente tem numa mesma pasta vários dossiês correspondentes ao mesmo grupo ou subclasse. Isso faz com que diminua o número de pastas, né? Olha o exemplo, eu tenho a pasta 061, que tem como assunto, como classe, aqui a produção editorial, e as subclasses, os dossiês, editoração, programação visual, distribuição, promoção, divulgação. Então, ele consegue fazer com que se diminua o número de pasta, não tem uma pasta para cada dossiê, né? Tem uma pasta ali para o assunto, ele vai formando ali subclasses. Ainda,
essa operação da ordenação, ela vai organizar internamente cada pasta, porque vai separar os documentos referentes a cada pessoa, órgão, firma ou lugar, sempre que a quantidade de documentos justificar e desde que relativo ao mesmo assunto. Então aqui a gente tem o exemplo, exames de seleção, e aqui os dossiês. Será criado um dossiê para cada tipo de exame e título de concurso ordenados alfabeticamente. Tá? Isso aqui não é tão importante para a prova, eu já vou passar para você o que é o mais importante, mas eu quero que você tenha uma ideia de como que acontece aqui o arquivamento. Depois da ordenação vem o arquivamento em si. O que é o arquivamento? Apenas a guarda. A guarda do documento no local devido, de acordo com a classificação que foi dada. Então, o arquivamento ele é apenas uma atividade física, como eu falei, isso é perguntado em prova. A ordenação e a classificação são atividades intelectuais. Lembra que eu falei disso lá em classificação? A ordenação e a classificação são atividades intelectuais. E o arquivamento, ele é uma atividade física. Ele é a guarda do documento lá no móvel, no local, ok? Então não esquece disso. É só isso? Só. Já foi classificado, já foi ordenado, já escolheu o método de arquivamento, é pegar lá o documento e pá, guardar. Viu que fácil? Muito fácil então o arquivamento. E depois do arquivamento, aí vem a retirada e controle de empréstimo, vem o empréstimo. Então, perceba, se esse documento foi arquivado, é claro que ele será emprestado. E aí precisa desse controle, dessa retirada. Esse controle, essa retirada, qual o objetivo, né? É emprestar realmente o documento para as pessoas, prestar informações, efetuar a juntada. Lembra a juntada que vai agrupar os documentos que estão sendo recebidos com os documentos que estão arquivados, que são chamados ali os antecedentes. Então, nessa fase de arquivamento, que é o controle de retirada, que pode ser chamado de controle de retirada ou de empréstimo. Qualquer um desses nomes pode estar na sua prova. Então, aqui a gente vai ter um recibo de empréstimo, vai ter um recibo. Vai ser feito o registro das informações, tem a finalidade de controlar o prazo para devolução do documento, que isso é bem importante, e servir como indicador de frequência de uso desse documento. Então, o empréstimo, ele faz parte aqui do arquivamento, é a quarta atividade aqui do arquivamento. Então, a gente tem aqui no arquivamento, a gente tem a inspeção, a gente tem a ordenação, até vou colocar aqui com um númerozinho, ó, por quê? Porque primeiro acontece a inspeção, depois a ordenação, depois o arquivamento e depois acontece o empréstimo. Claro, só vai emprestar um documento que estiver arquivado. Então, para eu ordenar, tem que ter sido feita a inspeção. Para eu arquivar, tem que ter sido feita a inspeção e ordenação, percebe? Eu tenho essa sequência aqui nas atividades, nas rotinas do arquivamento, e o arquivamento é uma atividade, então, do arquivo corrente. Não esquece disso, atividade do arquivo corrente. E tá aqui, o resuminho para você, esse resuminho para você ler depois, que a gente já falou bastante aqui. Bom, agora, o que a gente viu aqui é segundo o CONARC. E aí eu vou mostrar para você como se dá o arquivamento segundo a Marilena Leite Paz. A gente tem os mesmos conceitos, mas ela dá uma detalhada aqui pra gente. O que a Marilena Leite Paz ela fala pra gente do arquivamento? Em geral, cai como está no CONARC, que é o que a gente viu até agora, ok? Mas pode perguntar aqui de acordo com a Marilena Leite Paz. Então, a gente tem a inspeção, depois tem o estudo, que é a leitura do documento,
verificar se tem antecedente, assuntos aí de referência cruzada. Depois vem a classificação, depois a codificação, que o arquivista coloca no documento o símbolo correspondente aos métodos de arquivamento adotado, pode ser letra, número, letras e números, cores. A gente vai estudar os métodos de arquivamento, né, já na próxima aula. Depois vem a ordenação, disposição dos documentos de acordo com a classificação e codificação. E vem o arquivamento, que é a colocação dos documentos na pasta, caixa, arquivo ou estante. Então, pode ser que na tua prova fale alguma coisa relacionada a Marilena Leite Paz, provavelmente o examinador ele cita que está falando a respeito dela, e pode estar desta forma aqui, ok? Mas em geral cai conforme o CONARC, de acordo com o CONARC, que foi o que a gente acabou de estudar. Bom, então a gente viu aqui essa parte do arquivamento, agora a gente vai falar sobre equipamentos e acessórios do arquivo, a gente vai falar do material arquivístico. Então, a Marilena Leite Paz também traz luz para a gente nesse conceito, e ela fala que num arquivo a gente tem então o material permanente e o material de consumo. Então, o material permanente de consumo forma o que a gente chama de material arquivístico. O material permanente não é um material que vai durar para sempre, né? Não existe nada que dure para sempre, gente. Vive em permanência. Mas o material permanente é aquele que dura mais, como um móvel, um próprio arquivo, uma mesa, né, que é necessário para o funcionamento do arquivo. E o material de consumo, em geral, é aquele material meio de papelaria, papel, caneta, né, que você vai precisar aí para trabalhar no teu dia a dia. Uma guia, que a gente até vai falar agora o que se trata a guia, que é um material que cai bastante em prova. Então aqui, a gente vai falar agora da guia divisória e dos elementos da guia divisória. O que é a guia divisória? Olha só, que eu tenho... todo mundo já viu uma guia divisória, né? E a gente tem elementos. Então, esses elementos às vezes caem em prova. O examinador vai perguntar o que é um ilhó, o que é uma janela. Olha aqui os elementos, projeção, pé, ilhó, janela. Ele vai perguntar o que são esses elementos aqui da guia divisória. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui uma guia divisória. Essa saliência superior, ela se chama projeção. Na projeção, eu posso ter uma abertura que se chama janela. Então, a janela é essa abertura que eu tenho aqui na projeção. Projeção, saliência superior, na parte superior da guia. Na janela, eu posso ter uma etiqueta de papel gomado que se chama tira de inserção. Então, essa tira de inserção, essa etiqueta de papel gomado que fica ali na projeção. A pasta também pode ter projeção, não é só guia, mas que a gente está falando aqui da guia divisória. Aí, na tira de inserção, eu posso ter uma letrinha aqui, vocês já devem ter visto, uma letra, um número ou letra e número, que a gente chama de notação. Então, repetindo, a projeção, essa saliência superior. Na projeção eu posso ter a janela, que é uma abertura. Na janela eu tenho a tira de inserção, ou a tira de inserção pode estar direto na projeção, também vai falar assim na tua prova. E na tira de inserção ou na projeção, vai falar na prova, está na projeção, tudo bem, eu tenho a notação, que é essa letrinha ou um número, né, que eu tenho aqui na guia divisória. O pé é essa saliência inferior. Então, enquanto a projeção é uma saliência superior, o pé é uma saliência inferior. E esse orifíciozinho aqui, orifício, é o ilhó. Tá? O ilhó. Para que serve isso, professora? Vai se colocar varetinhas ou uma linha para deixar tudo retinho, organizado, as guias divisórias ali dentro do arquivo. E sim, já foi cobrado em prova. O que é ilhó, o que é pé, o que é janela, o que é tira de inserção, já foi cobrado em prova.
ok? Então, fique sossegado que isso cai sim. Então, aqui é a guia divisória. E aqui, falando ainda de elementos, né, da guia divisória, eu vou falar um pouquinho da anotação. Lembra que eu falei que a anotação, ela, essa letrinha aqui, pode ser um número, enfim, né, que está, então, ali na projeção. Então, a anotação é a inscrição feita na projeção, pode estar lá na tira de inserção, ela pode ser alfabética, numérica ou alfanumérica. Alfabética, numérica, alfanumérica. Tenho, né, letras e números, números e letras, alfanumérica. E aqui eu tenho a guia fora, que também já caiu várias vezes em prova. O que é a guia fora? A guia fora é quando eu tenho uma guia com a anotação fora, ou seja, está escrito fora ali na projeção. E o que isso significa? Indica a ausência de uma pasta ou de um documento ali no arquivo. Ou seja, esse documento foi emprestado, foi retirado, e essa guia fora, ela auxilia o rearquivamento. Você vai arquivar, você já vê ali que tem a guia fora e fala, aqui está faltando o documento. Não, provavelmente seja ali onde você vai arquivar de novo esse documento. E também indica que esse documento ele foi emprestado, ele não está extraviado, né? Dá essa luz aí para o arquivista, então, a guia fora. A tira de inserção, né? Já falei, essa tira é uma tira de papel, pode ser gomado, de cartolina, e vai se escrever as notações, são inseridas na projeção das pastas ou das guias. E o material permanente, que o arquivista vai escolher, né, como você escolhe um móvel na tua casa, né, primando pela economia de espaço, capacidade de expansão, segurança, condições estéticas, resistência. Né, então aqui a gente tem um exemplo de um material permanente. E o que é equipamento? Equipamento é simplesmente material de consumo mais material permanente, ou seja, a totalidade de materiais de consumo e permanente necessários para se realizar o trabalho arquivístico. Então, isso é a gente chama de equipamento, ok? Bom, daqui, gente, essa parte de material arquivístico, ele cai pouquíssimo em provas, esse pergunta sobre a guia, mas é mais difícil de cair, tá? Mas a gente tem que colocar aqui para vocês, porque, embora seja difícil de cair, já tivemos algumas questões de prova, sim, perguntando sobre isso, e você tem que ficar aí super preparado, né, para a sua prova, por isso que eu trouxe isso para você, ok? Esse conceito aqui para você. Bom, a gente termina aqui essa aula, então, e a aula que vem a gente começa a falar sobre os métodos de arquivamento, que é outro assunto, ó, que despenca em prova, cai bastante, você tem que ficar bastante ligado nele. Então, espero você na próxima aula. Grande beijo e até lá!